Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplina Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. É o terceiro vídeo que eu faço sobre o mesmo autor, Max Weber. Ainda teremos alguns vídeos sobre ele, né? É um dos pilares da sociologia contemporânea. Nos dois vídeos anteriores eu falei o contexto histórico do que seria uma ética protestante e em seguida finalizei com vocês a obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Hoje eu pretendo falar sobre uma nova obra que é Ciência e Política, Duas Vocações, cuja edição fora feita em 1919. Essa obra ela aborda dois temas, né? O título deixa claro, ciência e política, como vocação. A questão da ciência é bem menos relevante para o nosso estudo em fundamentos, no entanto eu vou passar por ela também. Nós estudamos essa obra muito mais pensando no aspecto da política, nas denominações que ele coloca a respeito da política, que ainda são válidas para o dia de hoje, né? Impressionante como alguns autores têm a capacidade de se manter atual em muitos aspectos. Ele começa a escrever ali sobre a situação do cientista, né? O desconforto que o cientista vivia na Alemanha da República de Weimar. Em que sentido? No sentido que é misturado as funções. Para você ser cientista na Alemanha, você teria que ter uma indicação de alguém, você teria que conseguir vários alunos para os seus cursos. Nessa época era muito comum o professor, o cientista, ele tinha que dar aulas para se garantir. Então você não ficava só pesquisando. As pessoas desvalorizavam muito esse aspecto. E ainda hoje, né, se você fala que alguém fica pesquisando, a primeira pergunta que o pessoal faz é: mas para que ele está pesquisando? Qual que é a intenção da pesquisa? E o resultado na ciência não é um resultado assim. Às vezes você descobre um detalhe e passa outra geração para que esses resultados, esse conhecimento apareçam. Não é diferente nas ciências humanas, nas ciências exatas, enfim. Não vamos entrar aqui na questão, mas uma das coisas que o Weber procura explicar é por que a ciência tem que se justificar através de resultados alcançados, né? Por que ela não é um fim em si? E ali ele constata uma coisa que é terrível. Infelizmente, o cientista de renome na Alemanha não era aquele bom cientista, o que tinha vocação para ser cientista. Cientista na Alemanha bom era aquele que conseguia ser um bom professor. Porque o teu renome, a manutenção do teu departamento dependia do tanto de alunos que se matriculavam em teus cursos. Então, por exemplo, isso na França recente, com Michel Foucault e outros autores, isso sempre aconteceu. O indivíduo tem um tempo para pesquisar na universidade, recebe a sua bolsa de estudo, e aí, de quando em quando, ele tem que dar um curso, ou algumas disciplinas, ministrar algumas disciplinas. Immanuel Kant passou por isso antes de fazer a crítica da razão pura. Enfim, vários autores passaram pela mesma realidade. E qual que são os cursos, departamentos que são mantidos? Aqueles cursos que chamam a atenção do povo. E aí o nosso querido Max Weber, ele traz uma constatação que ela já era platônica, socrática, né? Platônica socrática, no que sentido? Que nem sempre o curso que tem mais alunos, ou o professor que consegue mais alunos, é o melhor professor. Pode ser justamente o contrário. Pode ser que a pessoa tenha uma ótima vocação, uma vocação excelente para ser cientista e tenha uma dificuldade de se expressar. Então ele pedia uma espécie de dissociação entre ciência e o professorado, para que a ciência realmente pudesse fluir naturalmente com uma vocação. Exigir dos jovens alemães que fossem professores para poderem ser cientistas é um absurdo sem tamanho. E aí ele cita o exemplo dos Estados Unidos da América, que deixava ali seus cientistas... Gente, está falando em 1919, né? Deixava seus cientistas com uma maior liberdade para pesquisar. Hoje, em termos de tecnologia, talvez seria uma visão quase profética de Max Weber no desenvolvimento norte-americano. Ou seja, ele ali em 1919 já apontava, olha, ali na América, chamava os Estados Unidos de América, como ainda hoje eles se chamam, na América o cientista tem privilégio para pesquisar, enfim, e faz essa comparação com a Alemanha. Bom, vamos entrar um pouquinho na obra dele para
não ficar somente eu comentando, né? Na página 6 da apostila, se quiserem me acompanhar, a apostila autor 09, Max Weber. Todo jovem que acredite, está em destaque, possuir a vocação de cientista, deve se dar em conta que a tarefa que o espera reveste de duplo aspecto, ou seja, ele deve ser cientista e também conseguir ser professor. E aqui a constatação: o número de estudantes matriculados constitui critério tangível de valor, enquanto que o mérito do cientista pertence no domínio do imponderável. Ou seja, será que é só o que aparece para a sociedade que me faz ser um grande cientista? E esses cientistas, esses produtores que desenvolvem conhecimento, que trabalham, né? E pensando que é um trabalho muito ingrato, porque a maior parte do que você faz não aparece. A sociedade tende muito a julgar aquilo que vem à tona, né? É isso que o Weber está falando. Ainda na página 6, ele tem uma frase que é muito sintomática. Não existe ciência isenta de pressupostos. Ou seja, o fazer científico começa muito deslocado da técnica científica. Você parte de um princípio, você parte de uma ideia definida sem ser experienciada, e essa ideia ela vai se confirmando ou não. O que importa é a transição, é o método final, mas toda ciência ela começa como uma espécie de metafísica, né? Ah, eu penso nisso, eu deduzo que a mistura da substância Y com a substância X causa tal reação. E por meio dessas deduções, desses pressupostos que você tem, é que a ciência vai sendo feita. Na página 7, sempre que um homem de ciência permite que se manifeste seus próprios juízos de valor, ele perde a compreensão integral dos fatos. Aqui é o mesmo que o Durkheim já tinha falado em As Regras do Método Sociológico. Ou seja, o fazer científico, eu falei com vocês nos vídeos anteriores com Durkheim, ele não depende da minha opinião. Ciência não é minha opinião. Ciência não é extensão do meu eu. Ciência é uma pesquisa na qual você abandona as suas convicções e deixa os resultados da pesquisa te conduzir. Se eu for para a ciência com fanatismo, com preconceito de qualquer espécie, não vai ser ciência. Vai ser uma pseudociência. É o que o Weber e o Durkheim, em As Regras do Método Sociológico, também nos orientam. Eu não vou me estender mais aqui, porque em As Regras do Método Sociológico eu comentei com vocês sobre a questão. A ciência coloca naturalmente à nossa disposição, página 7, certo número de conhecimentos que nos permitem dominar tecnicamente a vida por meio da previsão. Então a função da ciência, apesar de saber que ela, enquanto tal, nunca é completa, mas ela permite que vivamos nossa vida prática e que vamos, de certa forma, desmistificando o mundo. Cada vez que a ciência entra, um mito cai. Essa é a ideia do Durkheim também e que o Weber vai trabalhar mais na próxima obra, tá? O destino de nosso tempo, que se caracteriza pela racionalização, pela intelectualização e, sobretudo, pelo desencantamento do mundo, levou os homens a banirem a vida pública e os valores supremos mais sublimes. O que é a expressão desencantamento do mundo? É uma expressão que eu vou perguntar porque ela é crucial no pensamento do Weber. Encantamento do mundo, vocês já viram em Durkheim, que eu falei com vocês, no estado teológico, estado metafísico. Tudo era explicado por uma causa sobremundo, né? O mundo é encantado, o mundo funciona porque o ser tal fez isso, porque uma divindade, porque forças naturais trabalham. Então, quando a ciência entra no mundo, ela vai desencantando. Ela não tem muito sentido. E o desencantamento mostra isso, que aquilo que você atribuiu como uma vontade divina, como uma projeção feita para você, como um mundo preparado para atender suas necessidades, ele não tem mais sentido. E muitas vezes, quando você tira o encantamento, ou seja, afasta as divindades, afasta as explicações metafísicas e coloca um conhecimento racional das ciências naturais, exatas, das ciências humanas, um conhecimento que possa ser, como o próprio Weber diz, razoavelmente previsível. Quando você faz isso, a tendência também é se deparar com os resultados desesperadores. Por quê? Porque você vê que às vezes, quando, por exemplo,
Quando as pessoas descobrem que não tem um mundo ordenado, veja o desespero. Antes eu tinha um lugar para ficar no mundo, antes eu tinha um projeto, um Deus que me escolheu no cristianismo para eu viver bem, né? Nossa, como Deus me preparou, Deus me escolheu para ser professor. Então é muito mais agradável dizer para vocês que eu nasci para ser professor porque Deus me colocou aqui e essa é a minha função. Ou Zeus que me colocou nesse lugar. Quando você desencanta, você mostra que não tem muito lugar. Que o mundo é um vir a ser constante. Que o teu lugar que estava tão confortável é um lugar que pode não existir mais daqui a tanto tempo. Isso vale para a carreira do professor, isso vale para cada um de nós. Você está confortável no ambiente e de quando em quando vem um desencantamento. O desencantamento aqui ele tem um sentido duplo. Primeiro, afasta divindades e segundo, as tuas aspirações com base em projetos diretos, fixos, não dá mais para ser fixo, porque o mundo é dinâmico, as forças que nos movem são dinâmicas, né? O próprio universo atômico, o que é? Não é um universo extremamente dinâmico, em constante movimento? Então é essa expressão de desencantamento do mundo que fez tanto sucesso. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, anotem aí essa definição do desencantamento, tá? As ciências avançam no território que antes era explicado de modo sobrenatural. Quantas narrativas gloriosas não foram feitas para explicar a origem do mundo? A Teogonia de Hesíodo, na Ilíada de Homero, apesar de não ser sobre a origem do mundo, mas você vê deuses intervindo nos projetos humanos continuamente, e um deus ajuda a fazer tal coisa, um deus ajuda a fazer outro. Na Odisseia, também é atribuída a Homero, apesar das contradições, você vê também que o Deus ele atrapalha, ele te ajuda, ele está com você o tempo todo. A narrativa bíblica, não preciso nem dizer, né? Deus não te abandona um segundo, você não faz nada sem Deus. E aí vem a ciência e tira esse encanto. Você está sozinho num barco que não vai para lugar nenhum e tem que seguir. Essa é a noção do desencantamento do mundo em Max Weber. Eu vou finalizar o vídeo em duas partes, porque eu não ia falar tanto da ciência, mas esse conceito demandava um pouco de explicação. Ainda na página 7, para finalizar essa parte da ciência. O destino de nosso tempo, que se caracteriza pela... já falei sobre isso, né? Eu já li. Sobre o desencantamento do mundo. As profecias que caem das cátedras universitárias não têm outro resultado senão a de dar lugar às seitas de fanáticos e jamais produzem uma comunidade verdadeira. O que o Weber está fazendo nessa frase irônica? Vou até ler de novo para vocês entenderem. As profecias que caem das cátedras universitárias, ou seja, os ismos que caem de lá, né? Um traz um regime político, outro traz um regime econômico. O marxismo poderia ser colocado aqui, né? Nietzsche, a ideia do Nietzsche poderia ser colocado aqui. Não tem outro resultado senão a de dar lugar à seita de fanáticos. Então ele diz, cuidado com o que você está produzindo na universidade. Porque senão a ciência vai desencantar um mundo que antes era belo, né? Falso, mentiroso, porque não conhecíamos, mas era belo. Você vê falar que Deus está com você, que o Zeus desceu e fez tal coisa, que o Poseidon, que o Titã Y perdeu para o Titã X, que um levou uma pedra e que o fogo foi roubado dos deuses e dado aos homens. Então essas narrativas eram muito extensas e belas. Você passa vendo mitologia. Até hoje você assiste um filme de mitologia das mais variadas, nórdica, celta, cristã, indígena, ameríndia, enfim. Há todo um contexto de riqueza de detalhes. E aí vem as pessoas, não, isso não existe, o mundo não é ordenado, o mundo é assim, a Terra gira em redor do Sol, somos um minúsculo planeta num sistema solar minúsculo, numa galáxia minúscula, enfim, há todo um complexo além de você, pare de pensar que o mundo gira ao teu redor, cria vergonha na cara, né, dizendo brincadeira aqui. E aí o que acontece? Acontece que as pessoas, não tem isso, mas tem a minha solução. Se nós suprimirmos a propriedade as coisas vão ficar perfeitas. Se nós deixarmos de ter um valor moral, as coisas vão ficar perfeitas. Então ele fala assim, essas ideias aí, essas profecias das cátedras, elas estão nada mais do que substituindo a mesma narrativa, criando hordas de fanáticos,
fazendo com que as pessoas não pensem mais em nada e tenham como meta derrubar um governo. Eu vou derrubar um governo e as coisas vão funcionar, eu vou eleger um governo e as coisas vão funcionar. Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de profecia, ou você vai alienar um mundo encantado, vai deixar um mundo encantado para pegar no outro, né? Então ele é bem cético contra isso. A quem não é capaz de suportar vilmente o destino de nossa época, só cabe dar o seguinte conselho: volta em silêncio, sem dar o teu gesto de publicidade habitual dos renegados, com simplicidade e recolhimento, aos braços abertos de esteio de misericórdia das velhas igrejas. Eles não tomarão penoso peso. Quem retorna será inevitavelmente compelido a fazer sacrifício do intelecto. Então ele está dizendo assim: você não sabe lidar com a incerteza do mundo? Está desesperado? Quer buscar um motivo para a tua existência, que não a vida em si, que não o caminho, né? Porque hoje em dia é um mundo desesperador. Então volte a crer em alguma coisa, vai lá se entregar numa igreja, mas não fique com essas ideias pseudo-intelectuais, com esses pseudo-movimentos que tentem dar sentido para uma significância que no século XX já não pode mais ter sentido fora de si, né? Não pode ter sentido acabado, é um processo contínuo. Bom, eu falei um pouquinho sobre a ciência como vocação. Comecei falando de como o jovem cientista em Weimar, principalmente, na República de Weimar, na Alemanha, ele só era valorizado se tivesse bastante alunos matriculados em seu curso. E finalizei falando do conceito principal dessa primeira parte da obra, que é o conceito de desencantamento do mundo. Quando os homens percebem que o mundo não é organizado por uma divindade ou por forças sobrenaturais divinas não nomeadas, né? Mas que o mundo tem uma natureza que funciona de acordo com certas regras que nós conseguimos aprender. Essas regras vão ficando ora previsíveis e facilita a nossa vida em sociedade. E falei que o Weber faz uma crítica final a qualquer sistema que tente alienar o indivíduo em função de projetos, né? Um sistema que tenta mobilizar o indivíduo. Vai fazer tal coisa, que se você fazer tal coisa, o mundo passa a ter sentido. Então, essas coisas, esses sistemas políticos, econômicos, sociais, eles não fazem outra coisa senão... Nossa, falei tanta coisa aqui. Eles não fazem não te levam para outro lugar que não seja alienar a tua vontade em função de um terceiro. Então, vamos viver na perspectiva weberiana que ele está nos convidando. Vamos viver de acordo com nossas relações, entendendo o mundo sem se alienar a nenhum tipo de fanatismo que nos convence e que tira a nossa possibilidade de conhecer o mundo verdadeiramente como cientistas. Conhecer sem os preconceitos próprios, mas dispostos a entender como o mundo nos apresenta, minimizando cada vez mais as nossas influências externas e reduzindo esses preconceitos. Qualquer dúvida, basta perguntar.